Ei pessoal, bem-vindo! Meu nome é Lívia e esse é o canal Despertar Sem Neura, onde eu compartilho com vocês a minha trajetória aí do processo de despertar espiritual, autoconhecimento e agora também de ressonância harmônica. Bom, gente, eu tô na primeira onda de ressonância e uma das coisas que eu pedi na minha primeira onda foi amor incondicional. No primeiro momento, quando eu fiz esse pedido, eu pedi baseado no que o professor fala, né? O professor Hélio Couto fala nas palestras, de que quando você coloca amor incondicional em tudo que você faz, você tende a ter um resultado mais positivo. Então eu não pedi nada de bem material na minha lista, não tinha nada de bem material na minha lista. Tinha muita limpeza e eu pedi, né, além do amor incondicional, a frequência do buscar o reino dos céus e todas as coisas lhe será acrescentado. Eu fiz esses dois pedidos, entendendo que se eu focasse a minha energia em coisas positivas, teoricamente, alinhado com os meus esforços pessoais, as coisas teriam uma tendência a ser mais fácil. Bom, primeiro que isso não é verdade, tá, gente? Mas enfim, agora a gente vai falar só da questão do amor incondicional. Bom, quando a gente fala de amor incondicional, a gente logo tem uma tendência a levar isso para o lado romântico da história, né? E não é. Eu acredito que o amor incondicional aí, ele quer dizer, ele fala a respeito de vibrar de uma forma mais elevada em relação a tudo que se faz. Mas o que eu mais vi diferença foi na minha forma de enxergar o outro. E isso impactou diretamente no meu relacionamento. Bom, eu já venho aí com um relacionamento complicado, já tem quase 7 anos. E nós estamos separados e ele é uma pessoa assim, que ele acaba aparecendo e tal, e isso me gerava muitas dúvidas, muitos conflitos internos, né? Primeiro porque eu gosto de uma pessoa que eu já entendi que o relacionamento não funciona. Então eu tinha muito, eu ficava me cobrando muito a respeito disso, porque a gente é ensinado, né, socialmente, que a gente não pode amar quem não ama a gente. Isso é um absurdo, é falta de amor próprio, todas essas coisas aí que as pessoas entornam em cima da gente, que se você amar uma pessoa que não te ama, é assim, é uma humilhação, né? É uma humilhação, uma coisa absurda. E eu ficava assim, enquanto eu estava assistindo as palestras, eu lembro que o professor, ele falou que de uma moça que foi lá falar com ele: olha, eu amo meu ex, mas o relacionamento acabou, como eu faço para parar de amar ele? Aí o professor responde para ela assim: não para, né? Você ama mais. Naquele momento, isso não fez sentido nenhum para mim, tá? Nenhum. Mas agora eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. Primeiro, quando eu amo alguém, o sentimento é meu. Sou eu que sinto isso. E o outro não tem nada a ver com isso. Porque o outro não me pediu para eu amá-lo. Eu que amo a pessoa, né? Então, assim, meu sentimento, eles são minha responsabilidade. Eu não posso colocar isso no colo de outra pessoa. Então, a gente tem que parar de ser egoísta, sabe? Parar de colocar o nosso ego, porque o sentimento do amor é um sentimento tão lindo, tão puro, tão sublime. E aí, só porque o outro não atendeu a minha expectativa, aí eu não posso gostar dele. Aí eu tenho que deixar de amá-lo, eu tenho que buscar ferramentas internas para sucumbir a esse amor. Eu não posso amar a pessoa porque ela não me ama. E que audácia dessa pessoa de não me amar, ou de não me amar da forma com que eu gostaria, tá? Que eu estaria sendo injusta aqui se eu dissesse que essa pessoa não me ama, mas ela me ama do jeito dela, que é outra coisa, né? Que quando você ama uma pessoa incondicionalmente,
Você não quer moldar ela ao seu jeito. Isso não é amor. Isso é ego puro. Amar uma pessoa incondicionalmente é aceitá-la com as suas virtudes, com as coisas que de repente são desafiadoras na relação. Eu não tô falando pra gente aceitar abuso, apanhar, traição, essas coisas não, que essas coisas ferem a nossa dignidade como ser humano, né? Mas as dificuldades ali da relação, as dificuldades de ponto de vista sobre alguns aspectos, a dificuldade de aceitar o outro como ele é, velho, eu percebi claramente quando eu coloquei luz sobre esses 7 anos, eu entendi claramente que nós dois, nós nos relacionamos com o lado sombra do outro. Nós estávamos a gente tinha tanto medo de amar que durante todos esses 7 anos nós nos relacionamos com o que o outro tinha de pior para oferecer. Se tiver difícil para vocês entenderem, eu vou explicar. Eu tenho gatilhos horrorosos de rejeição, gatilhos de abandono que eu trago lá da minha infância. Isso aí são questões minhas, são questões pessoais minhas, que não tem nada a ver com essa pessoa que eu conheci quando eu já tinha 36 anos. Só que aí, a partir do momento que eu convivo com uma pessoa que aciona os meus gatilhos, aquilo me gera um sentimento de pavor tão grande que por mais que eu ame, eu não dou vazão a esse sentimento. Por quê? Porque quanto mais eu me entrego, mais eu fico vulnerável. Como eu não confio nesse sentimento, que ele pode me ferir, já me feriu lá atrás uma vez, então ele pode me ferir agora, o que eu faço? Eu entro no modo defesa. E aí no modo defesa, eu não deixo de sentir o que eu tô sentindo, porque o amor, ele é o sentimento mais forte do universo. Então, mesmo eu entupindo ele de coisas negativas, ele ainda vai conseguir sobressair, ele ainda vai jorrar luz, mesmo com tanta lama que a gente, medo, insegurança, expectativa e não sei o que, mesmo assim o amor ele transcende a tudo isso e ele acontece. Então eu gosto da pessoa. Mas, do meu lado racional, me impede de viver esse amor. Aí o que eu começo a fazer? Eu começo a viver os meus sentimentos negativos, eu começo a viver o medo, eu vivo a insegurança, eu vivo a rejeição, eu vivo a expectativa que não é atendida, a frustração. E aí, do lado de lá, a mesma coisa, tá? Porque normalmente quando nós temos situações muito mal resolvidas, quando a gente se conecta com uma pessoa, ela também, se nós temos assim coisas graves, no meu caso de abandono, a gente acaba se conectando com uma pessoa que também tem os seus dilemas, que às vezes não é o mesmo, mas ela também tem, porque é por ressonância, né, gente? Se eu tivesse com uma vibração muito elevada, uma pessoa cheia de problemas, cheia de trauma, não ia se conectar comigo. Da mesma forma que ele muito elevado, ele não iria se interessar por mim, cheio de trauma, cheio de problema e tudo mais. Isso é uma realidade, tá? Então, quando a gente se conecta com o outro, a gente se conecta também com a sombra dela. A gente não se conecta só com o lado luz, a gente se conecta com a pessoa como um todo. Então, ele também tinha as dificuldades dele e ele projetava todas essas dificuldades em mim. Então, naquele momento, a gente entrava em choque. Por quê? Porque a gente não permitiu que o amor fluísse ali naquela relação. A gente ficou todos esses anos se relacionando com a sombra. Então, era uma resposta aos medos dele. Eu projetava com os meus medos também, as minhas inseguranças e todo o lixo emocional que, infelizmente, a gente vai acumulando aí ao longo da vida, ao longo dos fracassos dos relacionamentos, os traumas de infância e toda essa bagunça aí que, infelizmente,
a gente acaba acumulando mesmo, né? Enfim, o que o amor incondicional foi importantíssimo nesse sentido? Primeiro, para eu entender que não tem nada de errado eu amar essa pessoa. Não tem nada de errado eu amar essa pessoa. Primeiro, o sentimento é meu. E que bom que eu sou capaz de amar uma pessoa, mesmo isso sendo extremamente desafiador. Sinal que o meu amor é tão grande que ele não sucumbe à primeira dificuldade. Isso é um privilégio, isso é uma virtude. E eu fiquei anos, toda vez que a gente voltava e eu me frustrava, eu me cobrava, eu me judiava, sabe? Porque aquilo pra mim era como se fosse assim, uma afronta, era como se eu tivesse assim, me desrespeitando de gostar daquela pessoa. Isso não é verdade. Desrespeito comigo é eu negar algo tão maravilhoso. Isso sim é me desrespeitar. Isso sim é covarde, né? Quando eu deixo o meu medo falar mais alto que o meu amor, isso sim é cruel. E eu não tô falando, gente, que a gente tem que sair, meu Deus, não, a gente tem que, por isso que é muito importante que nós saímos do modo criança e começar a agir no modo adulta. Porque eu, como adulta, eu posso entender que eu amo sim essa pessoa, mas que nós queremos coisas diferentes para a nossa vida e que por esse motivo é melhor, é mais saudável e mais inteligente que nós seguimos separado. Não é que a gente não se ama, não é que a gente, não é que tá errado esse amor, não é que a gente tem problema, não. A gente só fez para si escolhas diferentes e aí cabe a nós respeitar a escolha do outro. Porque quando, no auge, da minha dependência emocional e de todos os problemas que eu tinha, que eu achava que ele não queria ficar comigo e ao mesmo tempo que eu terminava eu queria voltar, aquela coisa toda, eu achava que ele não gostava de mim. Aí eu ficava criando o meu corpo de dor criava aquele monte de neurônio na minha cabeça. E aí você vai conversar com os amigos também vão lá e maceta. Não, esse cara não gosta de você não, se ele gostasse ele não fazia isso com você. Só que as pessoas também não entendem que do lado de lá tem outro ser humano. Tem outro ser humano que também tem problema, que também tem medo, que também tem insegurança. E não é porque ele não é homem que ele não sente, que ele não pensa, que ele não se magoa, não se fere, não se frustra. É a mesma coisa, gente. É outro ser humano igual a mim. E ele gostava dele ele gostava de mim, do jeito dele. Porque o meu jeito de amar é meu. A pessoa, ela não tem obrigação de atender a minha expectativa no quesito da forma com que eu entendo que é ser amor. A pessoa tem o jeito dela de amar. E eu deveria respeitar esse jeito. Então, se eu quero que a pessoa me ame do jeito Y, mas ela tem o jeito X. Mas aí eu falo assim, não, esse jeito aqui, não, se for para me dar isso, é melhor nem dar, que eu não quero. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente se posiciona, igual criança mimada? Então eu percebo, e do lado de lá era a mesma coisa, tá? Do lado de lá não era diferente não. Porque ele não tinha essa clareza para vir para mim e conversar comigo. E ele é quase 10 anos mais velho que eu. Ele não tinha essa clareza de chegar para mim, sentar e conversar e expor, as dificuldades que eu estava tendo na relação. Não. Eu reagia de uma forma negativa, ele também reagia de uma forma negativa e com isso a nossa convivência era muito difícil. A gente brigava o tempo todo, a gente se desentendia o tempo inteiro, então a gente ficava esses 7 anos, a gente ficou muito mais tempo separado do que junto, Então é entender, por isso que eu falo que ter pedido amor incondicional foi algo tão importante, porque ele trouxe à luz todas essas questões.
né? O meu sentimento é lindo e é meu, não tem nada a ver com o outro não tem obrigação de ser recíproco, ele não tem obrigação de me amar exatamente como eu quero que ele me ame, não existe isso é loucura da nossa cabeça. Respeitar a pessoa com as particularidades dela, todas essas coisas que normalmente quando a gente conhece uma pessoa a gente não faz. A gente só quer que a pessoa atenda o que a gente quer. A gente quer que ela seja do jeito que a gente quer. A gente quer que ela atenda as nossas expectativas do jeito que... são as nossas expectativas do jeito que tem que ser, né? Não é do jeito que a pessoa pode oferecer, não. Não tô nem aí porque ela pode oferecer. Se ela não oferecer o que eu quero, eu não quero. Aí pra mim não serve. Vocês entendem como que a gente está condicionado a amar de um jeito doente? Eu percebi isso com tanta clareza. Como que o jeito... E às vezes eu posso até estar falando com uma parcela de gente que vai falar assim, não, mas você percebeu isso agora? Sim, gente, eu percebi isso agora. E eu vou falar muito de verdade, assim. Eu acho que do mesmo jeito que eu tava cega, que eu tava sendo regida pelo meu ego e tipo assim, impossibilitando a centelha de fluir sobre mim, através de mim nos meus relacionamentos, eu acho que tem muita gente aí que tá fazendo a mesma coisa, tá? Eu não acho que eu seja uma em muitos, não. Eu acho que nós somos maioria. Eu acho que privilegiado e assim, são as pessoas que já entenderam que amar é mais do que se relacionar. Amor é uma coisa, relacionamento é outra coisa. E nem sempre essas duas coisas vão estar ali, ó, andando no mesmo passo. Acho que essa também é uma questão muito importante que a gente tem que falar, né? Por isso que a gente ouve, né, as pessoas dizendo, tantas pessoas que se amam e não estão juntas. Sim, isso acontece. Por quê? Porque o amor não é o suficiente para manter uma relação. O relacionamento, ele é constituído de várias coisas. É por isso que eu falo, eu amar essa pessoa não tem nada de errado. A minha dificuldade é me relacionar com ela. O bloqueio está no relacionamento, não está no amor. Eu não consegui, eu tornei, esse relacionamento se tornou ainda mais difícil porque ao invés da gente se relacionar baseado no amor que a gente sentia um pelo outro, a gente se relacionou todos esses anos baseado no nosso lado sombra, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Então, o tempo todo foi o lado sombra que predominou. Então, isso tornou as coisas mais difíceis. Mas é importante que a gente saiba separar uma coisa da outra. Por quê? Porque a partir disso a gente não sofre mais. E não tem nada de errado amar as pessoas, não, tá? Pode amar à vontade, você só não pode tornar isso um problema. Você só não pode achar que porque você ama alguém, aquela pessoa é obrigada a te amar de volta, e se ela não te amar do jeito que você quer, então aí você acabou a vida, né? Aí, meu Deus do céu, agora tudo acabado pra mim. Aí a gente começa a duvidar da nossa capacidade, a gente começa a se jogar pra baixo, a gente começa a colocar 1 milhão de defeitos no outro e criticar o outro, e enfim. É isso que não pode, é isso que tá errado. Então eu sou muito grata à ferramenta da ressonância harmônica, eu sou muito grata por ter essa compreensão, porque tem pessoas que vivem uma vida inteira e não entendem como que é sublime a capacidade de amar alguém, né? E como que a gente tem que se despir do ego quando a gente se conecta com a alma de outra pessoa. Isso é uma coisa tão bonita, sabe? Quando duas pessoas se encontram, quando aquelas duas almas se encontram, se conectam, elas deveriam estar alinhadas só pelo amor. Elas não deveriam se conectar pelo que o outro tem de pior, que foi o que aconteceu comigo. Então, dito isso, né, eu espero de verdade que o próximo relacionamento que eu tiver, que a próxima pessoa que entrar na minha vida, que eu saiba identificar os pontos luz dela, porque sombra todo mundo vai ter, mas que eu aprenda a focar a minha energia no lado luz dessa pessoa,
que eu pare de regar a sombra dela e que eu consiga, então assim, alimentar o amor, né? Porque eu acho que a gente consegue alimentar o amor quando a gente foca no que a pessoa tem de melhor, quando a gente tira o foco do lado sombra dela e foca e trabalha, né, para alimentar o lado luz. Bom, gente, isso foi uma coisa assim que, sinceramente, isso foi uma chave de milhões que virou na minha vida. Eu acredito de verdade que isso vai impactar diretamente em todos os meus relacionamentos aí pra frente. E eu espero de verdade que isso também ajude você. Traga algum tipo de clareza para sua vida. Porque eu acho que o simples fato de alguém conseguir mostrar pra gente uma nova perspectiva já muda tudo. Né? E é essa a minha intenção aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu espero de verdade que a minha luz se conecte com a sua luz. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar o link de um curso maravilhoso que é o Liberte-se, que é um programa com 21 aulas dividido em 7 módulos, onde você vai aprender a se libertar de todas as suas amarras e se sentir livre para poder fluir com a vida e crescer em todos os âmbitos da sua vida, tá bom? Um abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.